Quero te encher da minha glória. Quero te levar para as nações. Vou te abençoar, alargar suas fronteiras. Minha mão será contigo, te livrarei do mar. Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Rogério Naban e nesse momento eu quero continuar essa ministração que é sobre o ministério da fé. E para isso hoje nós vamos falar sobre influências na fé, ou seja, as influências que são positivas e negativas que a sua fé pode estar ali sendo ministrada, né? Sendo trabalhada. Então nós vamos ver aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Olha só que poderoso, né? A fé é o firme fundamento. Só que influências na fé. Primeiro eu quero falar sobre influências que a fé sofre verbais, que são através de vozes, entendeu? Vozes humanas mentais, na mente. Você fala com a sua própria mente. Pessoas falam na sua mente, né? Satanás pode falar, você não ouvir, não dar atenção e continuar firme naquilo que Deus está falando com você, assim como Jesus na tentação do deserto. Ou você pode desanimar, ser ministrado pelo medo, ser ministrado por achismo. Mas será que é isso mesmo a fé? Né? E também você pode ouvir a voz da Bíblia, que na verdade é a voz do próprio Deus. E a Bíblia, ela vai falar com você quando você estiver sendo ministrado por ela. Olha a Bíblia aqui, interessante, né? Você pode ler Provérbios, pode ler o Novo Testamento. É muito rica a palavra de Deus. Por isso o apóstolo Paulo fala: habite ricamente em vós a palavra da verdade, né? E essas vozes, elas vão ministrar nos sentidos, entendeu? E naquilo que você for ministrado, você vai andar debaixo, né? Alguém já disse que é aquilo que te enche de conduz. São vozes que as próprias circunstâncias, às vezes você vai fazer uma análise e isso vai soar como voz. São sinais. Isso é meio perigoso, porque pode ser sinais que estejam de acordo com a sua fé e você não vê aos olhos naturais, e pode ser aquela que você vê com os olhos espirituais, estão em conformidade com a sua fé, né? Essas vozes, elas atuam através de situações, através de pessoas, através de propostas e através do seu propósito, através da sabedoria de Deus, através da verdade de Deus, através da ministração de Deus para você. A primeira são as vozes verbais, que você tem que potencializá-las se elas forem de Deus, ou minimizá-las, extingui-las se elas estiverem contrário à palavra de Deus. Essa é a verdade, né? Até a voz do seu próprio eu, de repente, você vai ter que calar e extinguir quando ela contrariar essa voz que é a voz da verdade, da Bíblia, da sabedoria. Um exemplo aqui, diante de um diagnóstico, né, da medicina, você tem um diagnóstico ali que é exato de uma doença que você de repente vai carregar para o resto da vida. Esse é o diagnóstico, né? É um diagnóstico contrário à palavra de Deus, mas você vai poder pela fé. Por isso que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, entendeu? E a prova das coisas que não se veem. Você não está vendo o seu corpo curado. Você não está vendo, né? Você está vendo aquele diagnóstico, aquele laudo, aquele documento que a medicina ali está testando sobre sua vida, por exemplo, né? Mas você vai poder, eu já ouvi testemunhos que a pessoa ouviu o diagnóstico do médico lá dentro do consultório, e ela saiu, veio no estacionamento, entrou no seu carro e começou a rir. Falou: Deus,
eles não me conhecem. Por quê? Porque eles não me conhecem nem te conhecem. Começou a rir. Como assim, essa pessoa estava biruta? Meio faltando algum parafuso? Com certeza não. Essa pessoa estava agindo em fé, porque ela tinha respaldo com Deus e falou: eu não vou carregar essa doença pro resto da minha vida e eu vou ser curado. E essa pessoa começou a mudar o seu estilo de alimentação, o seu estilo de fazer exercício físico e profetizar sobre sua vida, cura. E passaram-se 1 ano e 2 anos, essa pessoa contou para mim que o corpo dela reagiu positivamente conforme a palavra de vitória, a palavra de poder, conforme a sua fé, e foi curada. E ela pôde vencer aquele diagnóstico que era de uma doença que ela teria que carregar para a vida inteira. Não. Então são essas influências verbais que você vai ter que vencer em Cristo Jesus. Segundo, são condições econômicas, favoráveis ou negativas, entendeu? Se muitas pessoas são ricas, mas aquilo pode ser negativo para ela, porque elas podem deixar de usar a sua fé em conformidade com a palavra de Deus. Por quê? Porque elas estão abastadas. A Bíblia diz que a alma farta pisa o favo de mel. Nós não podemos pisar o favo de mel. Nós temos que valorizar o mel da sabedoria de Deus, o mel da palavra, o mel da revelação de Deus, o mel da humildade. Nós temos que valorizar o mel da gratidão. Olha só que poderoso essa revelação, né? Então, essas segundas influências que podem atingir a nossa fé é a riqueza, que a riqueza venha atingir a nossa fé, agregar a nossa fé e não estorvar a nossa fé. A segunda é nessas condições econômicas. Nesse segundo item é escassez, né? E a escassez, ela é bem difícil de se viver, porque a pessoa ela vive sem condições financeiras para comprar, para pagar, ou condições muito limitadas para fazer a obra de Deus. E na escassez, as pessoas esquecem que elas precisam fluir, do seu interior fluirão rios de água viva, o próprio Jesus disse em João 4. Quem beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirão rios de água viva. Você precisa fluir o rio na sua vida. E essas escassez vão ser extinguidas. Você vai ter a prosperidade verdadeira de Deus. Aleluia. E terceiro ponto da condição econômica é a prosperidade, que é o próprio Cristo falou: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É um alívio você viver prosperamente. Você tem paz, você tem riqueza, você tem saúde, você tem amor, você tem todos os recursos em equilíbrio naquilo que Deus acrescenta na tua vida e daqueles temores e medos malditos que Deus tira da sua vida. Olha só que poderoso, né? E aqui nesse momento também é interessante nós aprendermos que nós estamos não desconsiderando outros tipos de influências, que são as influências da família, da sociedade, no trabalho, amigos, igrejas e olha só que interessante, influências da mídia nos sentidos. Influência da mídia nos sentidos, né? Aquilo que entra na sua mente, que entra no seu coração, que ministra a sua alma, entendeu? Como essas influências na família, na sociedade, no trabalho, na igreja, em amigos, seja amigos ou amigos verdadeiros, e nas mídias tem influenciado a sua fé. Como você se deixa ministrar na sua fé por essas características, por esses mecanismos que podem ser bênção para a sua vida. Sua família pode ser um mecanismo de bênção, de vitória para a sua vida com relação à sua fé. Ou um mecanismo de tristeza e de fracasso. Porque se for igual a mulher de Ló, ela vai querer retroceder para a vida da dúvida, para olhar para trás, para ficar só lembrando, aquele tempo lá no passado era bom. Não. Hoje você tem que declarar com a sua vida. Você tem que profetizar, você tem que determinar na sua fé, fazer a confissão de fé, confessar a vitória de Deus na sua vida, aleluia, para que você continue sendo abençoado. E agora, a terceira característica que nós vamos falar que
ministram grande influência na nossa fé são as decisões. E essas decisões, elas são pautadas, né? Se você pode pautar as suas decisões pela determinação, por firmezas, por certezas, por convicções, né? Você vai expressar isso no seu estilo de vida. Ou você vai tomar decisões pautadas nas incertezas, nas dúvidas, no medo, nos achismos, nas oscilações. Ou você vai pautar as suas decisões no conhecimento e na sabedoria de Deus. Ou você vai pautar as suas decisões em conhecimentos humanos, né? Aquilo que são meramente naturais. É interessante que o conhecimento humano ele chega até certo ponto, ele dá certo. Mas no nível da fé, dificilmente o conhecimento pode agregar valor, mas o conhecimento da fé ele vai atuar no seu espírito, na sua mente da fé. Você vai olhar com sentido espiritual e não apenas com sentido natural. Você vai ver a impossibilidade no natural e possibilidades no sobrenatural. Você pode até ver doenças no natural e curas no espiritual, porque os olhos da fé abertos no seu coração, na sua mente, vão ver o que é a verdade dominante. Porque a fé, ela é regida por essa verdade dominante, entendeu? Que domina o mundo espiritual, reina acima do mundo natural. Ou seja, o reino de Deus, ele governa, ele reina acima do reino natural. O reino de Deus, no reino de Deus está o reino da fé. Está o ministério da fé, aleluia, está a cultura da fé, e a cultura da fé está na cultura do reino de Deus. Agora a cultura da dúvida, do natural, das impossibilidades, pode estar no reino natural da humanidade e manifestar. Olha só que interessante, nós falamos sobre influências verbais, condições econômicas e decisões pautadas, e tudo isso nós analisamos que passam por vários tipos de relacionamentos, núcleos familiares, sociais, igreja, trabalho, amigos, pessoas, mídias e todo tipo de ministração que uma pessoa pode ter em sua volta, no seu ambiente, né, no seu ambiente tecnológico, ou no seu ambiente virtual ou físico verdadeiro. E nós precisamos cuidar e guardar, preservar, proteger a nossa fé, para que ela não seja misturada com enganos, para que a sua fé não acredite em pensamentos filosóficos que falseiam, mas que deixam firmes os seus pés para você caminhar no caminho da verdade, no caminho da luz. Que Deus te abençoe. Cuidado com as influências negativas na fé e maximize as influências positivas da palavra de Deus, da verdade de Deus na sua vida. Como não se esqueça que você é realeza. You are royals. Você é a realeza. E nesse momento eu peço que você compartilhe esse vídeo com todos os seus contatos para abençoar as pessoas, para que elas aprendam também, assim como você. E reveja esse vídeo. Quais são as influências que atuam na fé. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.